Boa noite a todos. Convido os amados irmãos e a todos que estão nos assistindo a se reunirem neste momento para prestarmos mais um culto a Deus e aprendermos mais da sua palavra. Vamos orar e em seguida iniciaremos com os cânticos. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, te agradecemos por mais um dia de vida que o Senhor nos deu. Obrigado, Senhor Deus, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Te pedimos, ó Deus, as tuas bênçãos, Senhor Deus, sobre o nosso país, sobre esta situação que vem atormentando o mundo inteiro. Que a tua mão, Senhor Deus, venha estar sobre nós, sobre o nosso país, livrando, Senhor Deus, de que mais pessoas venham a perder suas vidas por causa desse vírus. E que o Senhor venha também abrir os corações das pessoas para absorver aquilo que há de mais importante, que é a tua palavra, Senhor Deus, que pode levar a cada uma delas à salvação. Que o Senhor nos abençoe, abençoe os louvores e o ensino da tua palavra nesta noite, é o que te pedimos em nome de Cristo. Amém. Vamos louvar o Senhor com o cântico Quem nos separará. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Pois eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus. Está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada poderá nos separar, nada poderá nos separar do amor de Deus. Está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Vamos louvar o Senhor agora com o hino do cantor cristão número 579, Olhando para Cristo. Hoje forte e contundente a guerra do pecado, mas os seus clamores não podem me afligir. Sei em quem confio, pois na rocha estou firmado, e celestes bênçãos irei fluir, olhando para Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com todo ardor. Vejo ao longe campos vastos prontos pra colheita, multidões sem luz, sem Deus, aguardam salvação. Vem, ó Deus,
Deus desperta o amor da geração eleita. Para os teus obreiros concede unção, olhando para Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com todo ardor, desprezando deste mundo as sendas ardilosas. Volto meu olhar pra cruz de quem me resgatou. Dele tenho na alma então as bênçãos muito gloriosas. E feliz com Cristo cantando vou, olhando para Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com todo ardor. Vamos abrir a palavra do nosso Deus para o livro de Mateus, capítulo 6, versículos de 9 a 15. Diz assim a palavra do nosso Deus: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, assim também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Amém. Amém. Vamos louvar o Senhor com o cântico Lá Celeste do Porvir. Peregrinos neste mundo, ansiamos por meu lar, a cidade permanente, onde um dia hei de estar. Nela os meus olhos fito, pra jamais me desviar. Os prazeres deste mundo, ela pode ofuscar. Sem jamais pra trás olhar, a cidade correrei. Nela fito os meus olhos, pois o mundo desprezei. Aqui não tem meu lugar, peregrino sou enfim, ansiando minha pátria, na celeste do porvir. Tantas são as testemunhas que esperaram no Senhor, aguardando as promessas e a pátria superior. Pela fé as contemplaram, sem aqui retroceder. Bem de longe a saudaram, sem a fé desvanecer.
sem jamais pra trás olhar. A cidade correrei, nela fito os meus olhos, pois o mundo desprezei. Aqui não tenho eu lugar, peregrino sou enfim, ansiando minha pátria, lá celeste do porvir. Sem desanimar, prossigo, contemplando o galardão que o Senhor tem prometido aos que andam em retidão. Os prazeres transitórios não se podem comparar com a alegria eterna que provém daquele lar. Sem jamais pra trás olhar, a cidade correrei, nela fito os meus olhos, pois o mundo desprezei. Aqui não tenho eu lugar, peregrino sou enfim, ansiando minha pátria, lá celeste do porvir. Pronto, para encerrar o momento dos louvores, cantaremos o hino de número 14 do cantor cristão, Ao Deus de Abraão, louvai. Ao Deus de Abraão louvai, do vasto céu, Senhor, eterno e poderoso Pai e Deus de amor, augusto Deus Jeová, que terra e céu criou. Minha alma ao nome abençoará, o grande eu sou. Ao Deus de Abraão louvai, expomandado seu. Minha alma deixa a terra e vai gozar no céu. O mundo desprezei, seu lucro e seu louvor, e Deus por meu quinhão tomei e protetor. Meu guia Deus será, seu infinito amor, feliz em tudo me fará, por onde eu for. Tomou-me pela mão e em trevas deu-me luz, e dá-me eterna salvação por meu Jesus. Meu Deus por si jurou, e nele confiei, e para o céu que preparou eu subirei. Seu rosto irei eu ver, fiado em seu amor, e hei de sempre engrandecer meu Redentor. Boa noite a todos os irmãos. Vamos meditar um pouco na palavra do Senhor. Eu peço que você possa abrir sua Bíblia no livro de Colossenses, capítulo 4. Nós vamos ler o versículo 12 e o versículo 13. Colossenses, capítulo 4, versículos 12 e 13. Diz assim a palavra do nosso Deus: Saúda-vos Epáfras, que é dentre vós servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Vamos orar. Senhor Deus e amado Pai,
Nós te damos graças pela tua palavra, pedimos que o Senhor nos ilumine através do teu Santo Espírito, para que possamos aprender dela e assim aplicá-la em nossas vidas. Nós oramos agradecidos em nome de Cristo Jesus. Amém. Você já passou um dia inteiro em oração? Eu não estou falando de você passar 24 horas de joelho, com os olhos fechados ali, falando com Deus. Não. Eu estou falando de você passar o dia se concentrando em Deus. De você passar o dia, desde o período que você acorda até o momento em que você vai dormir, conversando, tendo contato com o Senhor, adorando, intercedendo a Deus pelos seus irmãos, pelos seus familiares. Nós, como servos de Cristo, nós devemos sim orar uns pelos outros. Como servos de Cristo, nós devemos desenvolver a oração pelos nossos irmãos em Cristo Jesus. Mas como nós podemos cultivar uma vida de oração pelos nossos irmãos? Nós vamos ver aqui, através de algumas qualidades do ministério de oração de Epáfras, como nós podemos desenvolver isso. Como de costume, Paulo, nas suas cartas, ele sempre cita alguns nomes de seus cooperadores, de pessoas que trabalhavam e que ajudavam no seu ministério. E é interessante notar que nessa epístola, Paulo ele cita Epáfras pelo menos 2 vezes. Lá no capítulo 1, no versículo 7, ele vai chamar Epáfras de seu amado conservo, e que para os colossenses ele era um fiel ministro de Cristo. Possivelmente ele era o fundador desta igreja. E aqui no texto que nós lemos, na saudação final, onde se detém uma boa descrição dele, Paulo fala que ele se mantinha firme no ministério de oração. Paulo descrevia aqui o seu ministério de oração por aqueles irmãos, por aquela igreja em Colossos e também pelos irmãos de Laodiceia e de Hierápolis. Assim, observando este relato, nós podemos notar que nós também devemos desenvolver um ministério de oração com uma oração constante. Nós devemos orar com constância. Olha aqui que ele diz no versículo 12 que Epáfras orava sempre. Ele orava continuamente em favor da igreja de Colossos. Note que no capítulo 1, quando Paulo diz que Epáfras amava aqueles irmãos ali em Colossos, e Epáfras declara o amor no Espírito para com aqueles irmãos, que eles também, Paulo e Timóteo, desde o dia que ouviram os relatos de Epáfras sobre aquela igreja, não cessaram de orar pelos irmãos em Colossos. Isso você vai ver lá no versículo 9, de Colossenses capítulo 1, quando Paulo diz, por esta razão, ou seja, pelos relatos de Epáfras, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós. Então, é interessante aqui observarmos o quanto esta declaração de Epáfras sobre aqueles irmãos incentivou Paulo e Timóteo a orarem pelos irmãos em Colossos. Perceba que esta palavra aqui também no versículo 9 é como se Paulo estivesse dizendo, assim como Epáfras ora sem cessar, nós também não cessaremos de orar por vocês, desde o dia em que nós ouvimos falar sobre vocês. E isso fica ainda mais evidente pela descrição da vida de oração de Epáfras, que Paulo faz aqui no capítulo 4. Você já parou para considerar o quanto a Bíblia nos exorta a orarmos com constância? Só para citarmos alguns versículos, lá em Lucas capítulo 21, versículo 36, nos diz, vigiai, pois, em todo o tempo orando. Efésios capítulo 6, versículo 18, nos diz, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Colossenses capítulo 4, versículo 1 diz, perseverai em oração, velando nela com ações de graça. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17 nos diz, orai sem
cessar. Mas também, por várias vezes, Paulo, em suas epístolas, ele vai mencionar que ele orava com constância pelos irmãos daquelas igrejas. Lá em Romanos, capítulo 1, no versículo 9 e 10, ele diz: porque Deus, a quem sirvo em meu espírito no evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ter convosco. Filipenses capítulo 1, versículo 3 e 4, Paulo também declara para aqueles irmãos o seguinte: dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas. Aqui em Colossenses capítulo 1, versículo 3, ele diz: graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. Também aos irmãos de Tessalônica, em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 2, Paulo diz: sempre damos graças a Deus por vós, fazendo menção de vós em minhas orações. E a Timóteo, Paulo também fala lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 3, dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com a consciência pura, de que sem cessar faço oração de ti, faço memória de ti nas minhas orações noite e dia. Então, Paulo orava com constância, orava sempre em favor dos romanos, em favor dos coríntios, dos efésios, dos filipenses, dos colossenses, dos tessalonicenses, de Timóteo e certamente em favor de todos os seus cooperadores. Epáfras, possivelmente um filho na fé de uma das viagens missionárias de Paulo e também um cooperador da pregação do evangelho, orava pelos irmãos em Colossos e também pelos irmãos de Laodiceia e de Hierápolis. Quantas vezes será que eles oravam por dia, né? Ou por quanto tempo será que eles demoravam em oração, já que tinham tantas pessoas para eles orarem? Certa vez, em um vídeo de uma palestra sobre alimentação saudável, o palestrante perguntou no auditório cheio de pessoas quantas vezes aquelas pessoas se alimentavam por dia. E ele fala que, para surpresa dele, um homem bem obeso, se levantou e disse que tinha apenas uma refeição por dia. E ele perguntou, mas ele ficou até impressionado, né? E disse, mas como? Então aquele homem respondeu o seguinte: bem, eu tenho apenas uma refeição. Eu começo minha refeição de manhã, quando eu acordo, e eu vou terminar ela de noite, antes de dormir. Eu creio que Paulo e Epáfras tinham uma vida de oração assim também. Eles pensavam o dia inteiro em falar com Deus. Eles passavam o dia em uma oração contínua a Deus por seus irmãos. Será então que também nós não temos o dever de orar sempre uns pelos outros, orar pelos nossos irmãos? Sim, irmãos, nós temos esse dever. Como está a sua vida de oração? Você ora todos os dias? Você ora em favor dos seus irmãos em Cristo? Para criar o costume, para desenvolvermos o costume de orar por os nossos irmãos, você poderia primeiramente fazer uma lista com o nome de alguns ou de todos os irmãos e depois procurar orar sempre por eles durante o dia. Mas como, né? Como é que eu vou ter tempo ou como eu vou conseguir abranger todas as pessoas em minhas orações? Bem, eu tenho certeza que você tem bastante tempo e que você faz várias coisas durante o seu dia. Talvez numa viagem de um lugar para o outro que você faz, você pode orar enquanto você está no caminho. Talvez numa caminhada que você faça, você pode estar falando com Deus enquanto você caminha. Talvez se você está lavando a louça suja na pia, né, ou fazendo uma comida, ou limpando a casa, ore, converse com Deus enquanto realiza essas atividades. Mas lembre-se também de tirar um tempo para você estar a sós com Deus, falando diretamente com Ele. E valorize o tempo, este período que você pode orar pelos seus irmãos na sua igreja. É interessante observarmos o quanto de tempo e de oportunidades que nós temos para
ter contato com Deus. Porque o próprio Senhor Deus falou para a mulher samaritana que não existia um lugar específico da qual as pessoas poderiam adorá-lo. Pelo contrário, as pessoas agora podem adorar a Ele em espírito e em verdade. Então, no que você estiver fazendo, aonde você estiver fazendo, você pode estar falando com Deus. Você pode estar tendo contato com Deus. Então, é interessante observarmos, se nós pararmos para refletir e assim filtrarmos o tanto de oportunidades que nós temos para ter contato, para falar, conversar com o nosso Deus. Nós também temos os nossos cultos de oração, que são importantíssimos, porque neles nós podemos tirar um tempo para orar uns pelos outros e com os outros, né? Estarmos juntos em oração. São tão raros os momentos em que nós podemos orar com outros irmãos durante a semana, não é? Se você tem a oportunidade de participar do culto de oração e você tem rejeitado isso, você pode estar perdendo um tempo preciosíssimo, valiosíssimo de estar junto com os irmãos em comunhão, orando a Deus. No início da igreja primitiva, Lucas relata no livro de Atos que os irmãos eles estavam sempre dispostos a perseverar em oração, a orarem uns pelos outros. Nós também devemos perseverar em oração. As nossas orações devem ser constantes. Em todas as oportunidades e momentos que tivermos, nós podemos sim estar falando com Deus. Devemos orar constantemente pelos nossos irmãos. Mas em segundo lugar, Epáfras nos ensina que nós também devemos orar com vigor. Devemos desenvolver orações vigorosas. Olhe no versículo 12 que ele diz o seguinte: saúda-vos Epáfras, que é dentre vós, servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira, continuamente por vós nas orações. Paulo diz que Epáfras aqui combatia sempre pelos colossenses em oração. Quando ele fala aqui de se esforçar sobremaneira, na versão corrigida vai usar a palavra de combatendo, né? E em sua raiz essa palavra nos lembra a ideia de agonizar, tanto que é a mesma palavra que é usada com respeito a Jesus quando ele orava no Getsêmani. Essa palavra também era usada para descrever atletas que se empenhavam ao máximo na sua modalidade. Então, imagina se os membros da nossa igreja se esforçassem tanto assim na prática da oração, como fazem em outras atividades, né? A ideia aqui é que Epáfras, ele combatia, ele guerreava, ele orava com vigor, com fervor, numa luta mesmo, para com os seus irmãos, os irmãos de Colossos, de Laodiceia e de Herápolis. E nós, será que nós temos desenvolvido este combate, esta guerra em oração pelos nossos irmãos? Paulo, ele clamou aos romanos: e rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combateis comigo nas vossas orações por mim a Deus. Romanos 15, 30. Epáfras, ele foi um combatente da oração, o qual ele orava com vigor, veementemente por seus irmãos. E nós precisamos de mais combatentes de oração. Se todos nós orarmos uns pelos outros, o quão fortalecido nós podemos ser. Oração fervorosa não é aquela oração que demora 5 segundos, cujo a pessoa que está orando logo depois não se lembra mais nem o que falou no começo. Oração veemente não é aquela oração que você começa a orar com sono e diz o amém quando acorda. Oração com vigor não é aquela que você faz súplicas a Deus, mas ao mesmo tempo são completamente vazias de fé. Não tem fé que Deus pode responder às orações. Oração fervorosa não é aquela que você ora sem ter interesse algum de falar com Deus. Ora simplesmente porque se vê obrigado a fazer isso. A oração com vigor, ela demonstra que você confia em Deus, que você tem fé em Deus e que você também tem interesse pelo corpo de Cristo, que você tem interesse pelos seus irmãos. Você quer demonstrar interesse pela igreja de Deus? Então ore.
Ore pela igreja do Senhor Jesus Cristo. Ore pelos irmãos em Cristo. Epáfras, ele orava pelos crentes não só da sua igreja, ele orava pelos crentes de 3 igrejas e com um grande fervor, como nos diz o texto, aqui no versículo 13. E dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Será que nós temos orado pelo menos pelos irmãos da nossa igreja, pelos irmãos desta igreja? Creio que um motivo de nós não termos um reavivamento espiritual verdadeiro nas nossas igrejas é porque os crentes não estão mais dispostos a guerrearem em oração uns pelos outros. Nós devemos sim combater em oração pelos nossos irmãos. Nós vimos que nós temos que orar com constância, orar sempre, orar com vigor, orar combatendo e também devemos orar com objetivo. Em terceiro lugar, nós devemos orar com objetivo. Olha o que diz ainda no final do versículo 12. Continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. A oração de Epáfras tinha um propósito específico. O propósito era que os irmãos em Colossos e os irmãos de Laodiceia e de Hierápolis permanecessem firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Observa que Paulo aqui, ele soube descrever claramente os objetivos da oração de Epáfras. Será que é porque Epáfras pediu para que Paulo e Timóteo orassem por isso também? Ou será que Paulo ouviu as orações de Epáfras várias e várias vezes, porque ele orava com constância e assim sabia muito bem os motivos da sua oração? Mas você pergunta, mas como Paulo ouviu as orações de Epáfras se Paulo estava preso quando escreveu essa carta? Bem, conforme a carta de Filemon, no versículo 23, nós podemos ver que Epáfras também estava preso com eles ali, junto com eles na mesma prisão. Agora, se nós voltarmos um pouco mais no capítulo 1 de Colossenses, nós podemos ler do versículo 3 até o versículo 9, que nos diz o seguinte: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouviste e entendeste a graça de Deus na verdade, segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e, quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Por essa razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Note que aqui no versículo 9, onde Paulo fala que orava por aqueles irmãos, ele tem um objetivo muito parecido com o de Epáfras, que aqueles irmãos fossem cheios e consumados da vontade de Deus. Paulo sabia muito bem pelo que Epáfras orava, e ele também orava pelos mesmos objetivos. Esses objetivos não eram simplesmente bênçãos materiais, e as suas orações não eram vagas e superficiais. Pelo contrário, eles tinham propósitos claros e objetivos espirituais em suas orações. Não eram aquelas orações que pareciam mais rezas ou mantras repetitivas e sem profundidade, da qual é uma oração que entra no modo automático e a pessoa se reveste de algo que fala simplesmente por falar. Infelizmente, até quando nós somos objetivos em nossos pedidos de oração, muitas vezes nós oramos apenas por bênçãos materiais, quer seja por enfermidade, por alguém, um irmão que necessita de um emprego, ou por um jovem que deseja passar no vestibular. Enfim, tudo bem orar por esses motivos, não tem problema nenhum. Mas, e as coisas espirituais também não são necessárias?
E a vontade de Deus, como fica? Onde estão as nossas orações por bênçãos, por crescimento, por desenvolvimento espiritual, por estar cheio da vontade de Deus? O que adianta ser cheio de saúde, mas não vir e não se reunir para cultuar ao Senhor e não ter prazer em estar junto com a sua família neste momento que nós estamos passando agora, ou depois, quando estivermos com a igreja reunida aqui, de estar com a igreja todos juntos. Então, de que adianta orar por saúde, mas não ter desejo de vir para a igreja? De que adianta orar para ter um emprego, mas não ter desejo de trabalhar para o Senhor? De que adianta passar no vestibular, mas não ter entusiasmo para estudar a palavra de Deus? De que adianta ter tantas coisas, saber tantas coisas, mas não ser cheio da vontade de Deus? Nós precisamos orar mais por bênçãos espirituais. Nós precisamos orar para que as nossas bênçãos materiais reflitam em bênçãos espirituais em nossas vidas, porque estas coisas são muito mais necessárias para nós. É disso que nós mais necessitamos e o Senhor se agrada em nos atender. Assim, haverá mais perdão, haverá mais santificação, mais evangelização, mais crescimento espiritual, mais submissão à palavra de Deus, mais louvor saudável e alegre, enfim. Nós devemos orar de modo objetivo por bênçãos espirituais por nossos irmãos. Devemos rogar a Deus pelas necessidades uns dos outros, mas que essas necessidades sejam supridas em riqueza espiritual. Paulo, ele deu o testemunho de Epáfras e de sua vida de oração, em como ele guerreava em oração pelos seus irmãos. Mas que nós também venhamos a ser combatentes de oração. Que nós também possamos testemunhar de que somos homens e mulheres de oração. Pessoas de Deus dispostas a guerrear em oração. Vamos juntos, irmãos, combater em oração uns pelos outros, orando constantemente, orando com vigor, orando objetivamente por bênçãos espirituais. Para que depois de tudo isso que nós temos vivido, nós possamos voltar à igreja do Senhor e assim estarmos todos juntos e reunidos, mais fortes ainda, mais revigorados ainda. Nós precisamos de oração. Então seja um combatente espiritual e assim o Deus de todas as bênçãos certamente estará pronto e disposto para nos ouvir e nos atender. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar. Senhor Deus e amado Pai, nós te damos graças pela Tua palavra e que nós venhamos assim, ó Deus, a sempre estarmos firmes e fortes no propósito de orarmos ao Senhor. Nós rogamos por isso, ó Deus, nos ajuda a combatermos mais em nossas orações uns pelos outros. É isso que nós te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Pois bem, irmãos, chegando ao fim do nosso culto esta noite, vocês podem então, aí onde vocês estão, se reunirem, né? Ou se você estiver sozinho também, você pode estar tirando este tempo para orar ao Senhor. Nós acabamos de ver e de sermos desafiados pela palavra de Deus a sermos combatentes de oração. Então combata em oração pelos seus irmãos, pela igreja do Senhor, e combata assim em oração, colocando diante de Deus toda a nossa igreja, para que assim nós possamos estar nos fortalecendo e assim crescendo juntos. Se você tem algum pedido de oração, você pode estar compartilhando pelos grupos da igreja, para que assim nós possamos estar sabendo e todos possam estar orando uns pelos outros. Então que Deus nos abençoe, uma boa noite e até a próxima quarta-feira. Amém. Oh, que grande